Novas conversas botam Mauro Cid numa situação complicada com o presidente em 2026. E ó, tem a ver com a ex-primeira-dama e tem a ver com o Lula. Vou perguntar aqui pro Pedro Zambarda como que essas duas coisas se misturam. Pedro, vamos lá. Eu sei que tem celular do Cid, eu sei que tem Michele Bolsonaro e sei que tem voto em Lula. Tudo numa mesma história. Como é que essas coisas se misturam? Olá. Boa. Eu Boa. começo o corte exatamente dessa forma. Gente, acho que para começar a explicar essa história, eu e a Sofia, a gente tá falando nos bastidores aqui, elogiar o trabalho do Aguirre, talento em cima da questão do golpe, tá dando furos importantes. É uma reportagem investigativa grande. Eu vou pegar uma reprodução aqui do DCM mais resumida, mas só dando o devido crédito, que a reportagem é do portal UOL, tá? Isso resgata, na verdade, Sofia, antes de ler a matéria em si, o papel da Michele Bolsonaro no governo anterior. Ela tinha, gente, o controle do Palácio do Planalto, tá? Ela era quase que uma administradora ali. Além do Bolsonaro delegar o governo para o Centrão, do ponto de vista de força política, no dia a dia a Michele tinha muito poder e isso gerou uma reportagem gigantesca do Metrópolis que eu vou recuperar no final desse corte. Mas a notícia é essa daqui, né? Aliado Cid ironiza Michele Bolsonaro e diz preferir Lula para presidente em 2026, de acordo com as conversas do celular que não estão no inquérito da Polícia Federal, não estão na denúncia do Paulo Gonet, mas são arquivos extraídos do celular do tenente-coronel Mauro Cid, apreendido pela Polícia Federal em 3 de maio de 2023. Revelam que o militar preferiu o ex-presidente Lula à primeira-dama Michele Bolsonaro para a presidência em 2026. Apesar da relação de confiança construída como ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, Cid mantinha um convívio tenso com Michele. Em conversas com diversos interlocutores obtidas pelo UOL, o militar dispara críticas e ironias sobre a primeira-dama. O coronel Marcelo Câmara, assessor designado para acompanhar Bolsonaro na viagem aos Estados Unidos, em 20 de dezembro de 2022, mantinha contato diário com Cid para resolver demandas do ex-presidente. Nesses diálogos, ambos citavam, em tom de ironia, questões envolvendo Michele. Em 28 de dezembro daquele ano, Cid compartilhou com Câmara um print de uma conversa com Michele, na qual ela o acusa de vazar informações contra ela em uma reportagem. Na mensagem, Michele diz: agiu rápido, né? Cid não respondeu ao comentário, mas a conversa revela que a confiança entre os dois era recíproca, já que Michele indicava que o militar teria abastecido a imprensa com críticas contra ela. Na verdade, a confiança não era recíproca, tá? Só corrigindo esse errinho no texto. Aí tem a conversa aqui. Ok, obrigada, Cid. O Silvio já chegou? Sim, senhora, responde o Cid. 28 de dezembro de 22, tá? Aí ele coloca a coluna do Rodrigo Rangel, e eu já vou voltar ao Rodrigo Rangel no final desse corte. O que diz o texto? Teimosa, medíocre e falsa crente. Os petardos de um auxiliar de Bolsonaro contra Michele. A Michele está insinuando que o Cid a chamava de teimosa, medíocre e falsa crente, Sofia. O clima família da família Bolsonaro é uma coisa maravilhosa, né, gente? Sim, imagina George que gostava da esposa do presidente, tudo certo. Prefiro Lula. As críticas mais duras de Cid a Michele, porém, ocorreram em diálogos com ex-secretário. Aliás, esse é linguarudo. Procurem um vídeo exclusivo nosso do Meteoro que eu falo. Quem teria vazado as informações que foi o Weingarten. Ocorreram com diálogos com o ex-secretário de comunicação de Bolsonaro, Fábio Weingarten. Eles discutiram longamente sobre as investigações que atingiram Bolsonaro e o cenário político brasileiro. Em 27 de janeiro de 23, Weingarten enviou a Cid uma notícia de que o PL considerava lançar Michele como candidata presidencial caso Bolsonaro se tornasse inelegível. Fato confirmado em 30 de junho de 2023, após o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, o tenente-coronel respondeu: prefiro o Lula. Dias depois, o Weingarten encaminhou a Cid mensagens com críticas ao PL sobre o salário que seria pago a Michele. Cid respondeu por áudio: cara, se a dona Michele tentar entrar na política num cargo alto, ela vai ser destruída, porque eu acho que ela tem muita coisa suja, não suja, mas ela, né, a personalidade dela, vão usar tudo contra
contra para acabar com ela. E Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, fala demais também. Aquele negócio dos documentos, dos papéis, tá tudo enrolado agora. E o Weingarten respondeu, tá? O Cid diz, prefiro Lula. O Fábio Weingarten fala, idem. O Weingarten não gostava da Michelle também. Alguém gostava da Michelle? Eu duvido se o Bolsonaro gostava da Michelle. Né? Eu acho que... Enfim. Cara, é muito louco. Weingarten, ao comentar sobre as conversas com Cid, afirmou que na época jamais se imaginou que uma ex-primeira-dama como candidata e que os diálogos ocorridos nada mais eram do que uma análise de notícias que saiu na imprensa. Pouco depois, em outro diálogo, Weingarten compartilhou uma reportagem sobre uma possível candidatura de Michelle ao Senado. Ele também disse ter perguntado diretamente a Bolsonaro se ele autorizava esse movimento político, alertando-o de que a divulgação geraria notícias negativas à primeira-dama e afirmou que o ex-capitão o telefonou para tratar do assunto. Cid então reforçou sua opinião, dizendo que Michelle teria informações comprometedoras em sua biografia que prejudicariam uma possível candidatura. E ela tem muito furo, muita coisa para queimar, inclusive do passado dela. É isso aí. É isso que diz o Mauro César Barbosa Cid. E aí eu quero lembrar uma coisa, Sofia, duas coisas mais antigas, tá? Sobre Michelle Bolsonaro, eu não digo que eu cobri em primeira mão, mas eu cobri muito uma das igrejas que ela fez parte, que foi a Igreja Batista Atitude, que é do Rio de Janeiro e tem filiais no Brasil todo. E aí vocês vão entender no que eu tô falando. E o Cid diz que a Michelle quase pirou ao sair do Palácio do Alvorada, mas não é nem a nota do DCM, tem um vídeo dele falando isso. Vamos trazer aqui para vocês e vamos lá. Inclusive, ele quase foi punido. O general Frei Gomes estava um ponto de punir ele. O general Mário Fernandes atuava de forma ostensiva na tentativa de convencer os demais integrantes das forças a executarem um golpe de Estado. Assim, os demais integrantes Das forças a executarem um golpe de Estado. E a própria primeira-dama, né, quando ela... Olá. Mas aí é muito mais desespero de mulher, né, que quando ela viu a mudança dela sair, ela quase que pirou, né? Então, pânico. E aí, o que ela falou? Ela falava pra gente fazer uma coisa, tinha que fazer uma coisa. Isso lá no final do... Já no final, já dezembro no final, ali. Né? Que compunha também Que é o referido grupo, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Michelle. Sofia, essa delação do Cid, mas por que ela pirou que as coisas estavam sendo retiradas do Palácio da Alvorada? Aí você volta um pouquinho mais o filme aqui. Nós estamos em fevereiro de 2025 e as informações a respeito de dezembro. Vamos voltar um pouco mais e vamos para uma reportagem do Rodrigo Rangel, provavelmente abastecida pelo próprio Mauro Cid, que foi capa em um especial do Metrópolis, Os Segredos do Alvorada, exclusivo, como a primeira-dama se ligava ao Caixa 2 do Planalto. E aí tem muita coisa nessa matéria que precisa ser recuperada. Tem, inclusive, coisas da Igreja Batista Atitude, que eu falei para vocês que eu cobri. Uma igreja em que uma fiel afirmava que eles teriam subtraído uma quantia de R$500 mil, tá, dos fiéis. Ela acusava os pastores na época. E o que diz essa reportagem do Metrópolis? Provas ligam Michelle ao Caixa 2 da presidência, ex-primeira-dama é suspeita de se beneficiar de uma rachadinha, confusões que fizeram os filhos de Bolsonaro serem expulsos do palácio, o misterioso sumiço das picanhas e das moedas da sorte da residência oficial, funcionários denunciam assédio e perseguição com a aval dos bolsonaros. Reportagem do Rodrigo Rangel, hoje é do site Platô BR e da Sara Teófilo. As infiltrações no teto, os móveis terrivelmente deteriorados e o piso de jacarandá esburacado e sem manutenção são só a face de uma aparente de uma fase do Palácio da Alvorada, que, embora não tenha nada de áurea ou épica, a história não poderá jamais esquecer. Para além dos já conhecidos estragos deixados para trás, nos 4 anos em que esteve à disposição de Jair Michele Bolsonaro,
O prédio projetado por Oscar Niemeyer para ser a principal residência da Presidência da República deu lugar a confusões barulhentas, assédio moral a funcionários e de transações financeiras pouco usuais que vão ao encontro de suspeitas de Caixa 2 reveladas há 2 semanas na época da publicação dessa matéria. Para esta reportagem, ao longo das últimas semanas, entrevistamos vários funcionários do Palácio, incluindo militares. Alguns aceitaram gravar depoimentos desde que não tivessem suas identidades reveladas. Outros concordaram em apenas contar o que viram, sem registro em vídeo. De cima a baixo da hierarquia do Alvorada, do restrito staff que servia a família, até literalmente a turma que cuida dos gramados onde passeiam as emas, há histórias ilustrativas de um lado de poder que distou bastante daquele que é exibido costumeiramente ao distinto público. Histórias como a de um pastor evangélico amigo de Michele, presenteado com o cargo de administrador do palácio, que esculhambava os subordinados e ameaçava até suspender o lanche de quem ousasse questioná-lo. Tudo, segundo ele próprio, disse em uma reunião gravada às escondidas, com o aval da então primeira-dama. Sofia, ela tinha um pastor dentro do Palácio do Planalto que tinha um apelido de Pastor Capeta, Eu lembro disso. pela Eu já ia quantidade falar. de Eu já ia perseguições falar. que ele fazia. Eu já ia falar isso. Gente, Esse aí é o não é à pastor toa. capeta. E não sou eu que tô dando esse Não. apelido, tá? Esse cara, inclusive, é o Francisco de Assis Castelo Branco, tá? É o rapaz, só para dar a identidade correta. Ele, inclusive, organizava viagens para Israel. Então, assim, ora, se não é a consequência dos meus atos, né? Mas, assim, gente, a Michele Bolsonaro, não é à toa que o Cid preferia o Lula, porque ela, assim, a Michele, não é exagero dizer isso, tá, gente? A Michele Bolsonaro governou o Brasil, principalmente nessas questões mais funcionais, nessas questões envolvendo dinheiro, pagamento. Não foram só os filhos, não é só o Flávio Bolsonaro. É esse tipo de coisa que a gente está falando, entendeu? E é isso, ela é uma pessoa. E é até importante lembrar da Michele Bolsonaro nesse aspecto, Sofia, porque se a gente deixar a coisa rolar, o pessoal trata como se se daqui a informação sobre esse pastor capeta fazia cultos clandestinos, essa matéria minha, tá, gente? O pastor capeta fazia cultos clandestinos e organizou, tinha pessoas dele junto com o maquiador da Michele, e ele organizou viagens de 15 a 26 de novembro de 2018 para Egito e Israel. Por que o Bolsonaro, toda vez a BIM Paralela, o Carluxo, tinham empresas ligadas a Israel vindo para cá? É o lobby sionista? É o lobby sionista, mas são pessoas do staff deles que estavam envolvidas nisso. São os negócios dele. Eu acho que, assim, o inquérito do golpe é muito interessante, a denúncia do Gonê é muito bem feita, mas o relatório inicial dizendo que a Michele e o Eduardo são dois radicais, eu acho que ficou capengando nisso, Sofia. Tinha que pegar esses caras por alguma das coisas. Você lembrou outro ponto importante aí, né? Essa questão de eles estarem como dois radicais, né? Para mim, quando você perguntou lá o que significa isso, ela entrar em desespero quando tirou as coisas do Alvorada, a primeira coisa que me veio na cabeça foi isso. Ela era do grupo radical, ela era do grupo que tava isso. Quem disse que o grupo radical queria isso não sou eu, é o relatório da Polícia Federal. O Mauro Cid falava isso. O Mauro Cid, isso, desculpa. O Mauro Cid, que dizia o grupo radical é o quê? Era o grupo que estava disposto a pegar em armas para se manter no poder. E ele cita a Michele como parte desse grupo. Então, até que ponto que ela estaria disposta a ir para se manter lá no Palácio da Alvorada? Claro, o Mauro Cid daí ele vai lá e já coloca nessa fala um quê de misoginia, né? De desespero típico de mulher, né? Como se ele não tivesse desmaiado quando a polícia chegou para prendê-lo, né? Uhum. Exatamente. Mas enfim. E a Michele, eu lembro quando estavam se falando bastante desse, aspas aí, pastor capeta, né?
chegaram a descrevê-la como a síndica, né, do Palácio da Alvorada. Então, ela tinha, sim, uma grande questão de poder. E, por fim, é, não é a primeira vez que eu vejo pessoas próximas ao clã Bolsonaro falando sobre a Michelle tem muita sujeira, se ela se candidatar vão jogar no ventilador, etc. Isso lá atrás, a Malu Gaspar deu uma nota na coluna dela no Globo, falando que o Jair Renan e o Carluxo tinham áudios comprometedores da Michelle que estavam dispostos a expô-los caso a Michelle se candidatasse a qualquer coisa. Aí é aquela coisa, a gente tem que saber até que ponto isso é fato, até que ponto isso É um aí é blefe. coisa. Pois é, até que ponto é um blefe que esse pessoal planta na imprensa, porque isso é super normal. Super normal. Vem uma fonte e tal, e vaza isso pro jornalista já pra dar o aviso aí, né? Então não dá pra saber até que ponto isso é verdade ou não, sem que haja uma apuração que eu acho muito difícil de descobrir. Mas, no mínimo, estão mandando mensagens para a Michelle. Uhum. Enfim, Ó, deixa eu só mostrar uma se coisa for antes de tratando de final. clã Bolsonaro, é Não, possível. clã de Bolsonaro. E aí, falando especificamente da Michelle, tá? O pastor Capeta fazia parte dessa igreja Batista Atitude, tá? Essa matéria minha é de 16 de maio de 2019. Eu não fui a única prejudicada. Fiel processo igreja frequentada de Michelle Bolsonaro por sumiço de R$200 mil. Eu vi as notas fiscais dessas transferências, tá, Sofia? Eles prometiam benesses. Essa daqui foi 200 mil. Essa não deu o rosto dela. É uma mulher chamada Alessandra Costa de Azevedo. A outra, que é a Sigrid, ela me mandou foto e falou, ela teve 700 mil subtraídos. Tá? E só para você saber, tá, Sofia? Isso aqui tudo, essas matérias eu não fui acionado na justiça, isso tá tudo provado. Mas eu soube, e aí eu não vou entrar em detalhes nessas outras histórias, de histórias piores, tá? De abusos e outras coisas. Eu não estou dizendo que a Michelle está envolvida diretamente nisso, mas é com essa galera que ela tem como parceiros, tá? Só para constar. Prefiro votar no Lula. Vamos votar no Lula, gente. Prefiro Mauro votar no Cid, Lula. ó, Mauro Cid. Ai, se ele já não tava queimado com o clã Bolsonaro agora, É isso aí. e ainda queimou o Weigarten junto. Enfim, ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, a gente já volta com mais notícias.